Senhor, nós te louvamos por estarmos reunidos nessa casa de oração para te adorar. E nós estamos aqui, Senhor, nessa manhã, porque um dia o Senhor provou o teu amor por nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor deixou toda a tua glória. E o Senhor veio ao nosso encontro. E nós cremos que agora o Senhor está no meio de nós. Que o Senhor nos abençoe, abra nossa mente, abra o nosso coração, ilumina a tua palavra para que o teu nome, que é santo, seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Já quero convidar os irmãos e as irmãs a abrirem as suas Bíblias em Ageu, capítulo 2, versos de 1 a 9. Irmãos, com alegria estamos aí numa série de mensagens, neste grande profeta menor, o Ageu, e hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 2, versos 1 a 9, e eu gosto muito, eu tenho um apego, irmãos, especial por esse texto, porque... não que eu seja uma pessoa teimosa, eu sou uma pessoa de convicções firmes, eu não sou teimoso, né? E quando eu vejo um texto da Bíblia que eu não entendo, eu fico teimando nele. E esse é um dos textos que durante muito tempo eu tive dificuldade para entender. E hoje eu acho que eu comecei a entender. Então eu queria compartilhar com você um pouco daquilo que eu acho que eu comecei a entender sobre esse texto, e que tem muita gente que, na minha opinião, não entende. Enquanto eu estava preparando a mensagem, eu estava lendo uma série de comentários, e é impressionante como tem gente, quando olha para esse texto, que diz o seguinte: olha, Deus fez umas promessas ali, mas não se cumpriram. Tá? Eu não concordo, e eu gostaria de compartilhar e meditar junto com você sobre esse texto da Palavra de Deus. Tá? O tema da nossa mensagem a glória será ainda maior. Você pode repetir comigo? A glória será ainda maior. Amém, irmãos? Quem quer ver a glória do Senhor, diga aleluia. Então vamos meditar na palavra de Deus. Ageu capítulo 2, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: no segundo ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória, e como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas coisas preciosas de todas as nações, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ilumina e abençoa na mente, no coração e na vida, para que em tudo o teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Bom, esse é um texto do profeta Ageu, né? Como todo texto da palavra de Deus, ele é maravilhoso,
e ele traz aqui um contexto muito interessante e muito claro, né? Como a gente já tem meditado, o Ageu, ele é um profeta do pós-exílio. Tá? Os 3 últimos livros do Antigo Testamento, Ageu, Zacarias e Malaquias, são profetas da época do pós-exílio. Tá? Deus chamou Abraão e disse: Abraão, de ti eu vou fazer uma grande nação e vou abençoar todas as famílias da terra. Esse povo abençoado é a descendência de Abraão, que depois vai para o Egito. Deus os liberta da escravidão do Egito, os leva à terra de Canaã, que era a terra de peregrinação de Abraão, Isaque e Jacó. O povo conquista aquela terra, depois que Deus faz com eles uma aliança no Sinai. Na aliança do Sinai, Deus dá a lei, para que o povo saiba como viver na presença de um Deus santo, e Deus dá o tabernáculo, para que o pessoal pudesse adorar e andar na presença de um Deus santo. Mas Israel conquista Canaã e de geração em geração Israel foi rebelde. E diante de tanta rebeldia de Israel, um dia Deus resolve fazer o seguinte: ok, Israel, de geração em geração eu tenho enviado os meus profetas. Eu tenho anunciado a minha palavra e vocês não têm me ouvido e têm adorado os ídolos. Então que os ídolos cuidem de vocês. Deus piscou, irmãos. Deu muito ruim. Deus virou o rosto por um instante. Jerusalém foi destruída. O templo, que era o local em que os judeus entendiam que o céu se conectava à terra, foi destruída. O templo era o único local na face da terra em que os judeus estavam autorizados a fazer, por exemplo, os sacrifícios. Sacrifício de louvor a Deus, sacrifício pelos pecados, o culto, de maneira especial, ele tinha que acontecer no templo. Mas agora, irmãos, os babilônios invadem Jerusalém, destroem a cidade, destroem o templo, está tudo em ruínas. Deus leva boa parte de Jerusalém, 3 deportações para a Babilônia, e aí os persas dominam os babilônios, e Ciro, o persa, autoriza os judeus a voltarem para a terra, e Dario também vai incentivar muitos judeus a voltarem para a terra de Israel e também para edificar aquele templo que estava em ruínas. Como a gente tem visto, num primeiro momento a mensagem de Ageu era para que o povo parasse de olhar só para o próprio umbigo e cuidar da própria casa, mas que eles cuidassem da casa do Senhor. E agora, no capítulo 2, Deus faz para o Zorobabel, para o Josué e para o remanescente, né? Aquilo que a Bíblia chama de remanescente, aqueles que sobreviveram de toda essa guerra sangrenta da Babilônia contra Israel, Deus chama esse povo à missão, e Deus chama esse povo a ter coragem, a ter perseverança e a servir ao Senhor. E na sequência Deus faz promessas muito importantes. E aqui, irmãos, quando a gente olha para o contexto do nosso texto, o contexto é muito ruim, tá? Você já passou por alguma situação ou circunstância que você olhou ao redor e falou assim: rapaz, não dá mais. Não tem jeito. Agora a vaca foi para o brejo. A gente luta, mas parece que agora não vai mais. Ó, a gente está se esforçando aqui, mas parece que a coisa não tem jeito. Eu quero convidar você a ler novamente o verso 1 até o verso de número 3. No 2º ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou esse templo na sua primeira glória, e como vocês o veem agora, por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Irmãos, o povo estava lá se dedicando à reconstrução do templo, né? Faz um mês aqui desde o capítulo 1, a mensagem do capítulo 1 tinha sido há um mês atrás, tipo assim, a mensagem do capítulo 1 é em agosto de 520 a.C., esse texto agora que a gente acabou de ler do capítulo 2, é em setembro de 520 a.C. E aqui o profeta ele fala algumas coisas interessantes. Primeiro, quem são os destinatários da mensagem? Zorobabel, Josué e o remanescente do povo.
Quem é Zorobabel? Zorobabel é descendente de Davi. Zorobabel é o governador, porque a monarquia acabou. Desde o exílio da Babilônia, a monarquia acabou em Israel, não tem mais rei da casa de Davi reinando. No entanto, Zorobabel é um símbolo de esperança, porque Deus fez uma promessa para Davi. Davi, não é você que vai edificar a minha casa, eu é que vou edificar a tua, e eu vou levantar depois de ti o teu descendente, ele vai reinar para sempre, será chamado Filho de Deus, e ele vai edificar a verdadeira casa para mim. Então havia muita expectativa no Zorobabel. Muita gente pensava assim, será que agora que Deus vai restaurar o reino a Israel? Será que agora novamente vai se levantar um rei da casa de Davi para reinar? Josué é o sumo sacerdote. Josué também tem uma função fundamental. O sumo sacerdote só tem função no templo, mas o templo está em ruínas. Então Deus chama Zorobabel, chama Josué, para que eles abracem essa tarefa de reconstrução do templo. E Deus chama também o remanescente. O que é o remanescente? São sobreviventes. São aqueles que passaram por toda aquela tribulação, aquela luta, e agora estão ali para reconstruir o templo. E o cenário, irmãos, é ainda caótico e é muito ruim. E o pessoal olhava e falava assim, será que o que eu vou fazer vai fazer algum sentido? O que tem para ser feito é tão grande, é tanta coisa. Será que a gente vai dar conta? Será que o que eu tenho é suficiente? Esse é o contexto. E Deus convida o povo, através do Ageu, a refletir o seguinte, vocês viram a glória do primeiro templo? Como é que está essa construção agora? Não parece que é um nada? Irmãos, quem é pobre? Tem gente que nasce pobre, vive pobre e morre pobre. Mas eu acho que tem pobre que é mais pobre que esse. Sabe qual o pobre que é mais pobre que o cara que nasceu pobre, viveu pobre e morreu pobre? É o sujeito que era rico, ficou pobre e agora ficou na miséria. Irmãos, não tem situação de pobreza maior do que aquele que já foi rico e agora é pobre. E é mais ou menos isso que o Ageu está dizendo sobre aquele povo. Vocês foram ricos, vocês viram a glória. Alguns de vocês contemplaram a glória do primeiro templo. E agora, quando vocês olham para isso que está acontecendo, vocês olham e pensam o seguinte, isso aqui é um monte de ruína, isso aqui é um monte de caco, isso aqui não vai dar em nada, isso aqui não vai levar para lugar nenhum. Você já se sentiu assim? Era esse o sentimento que provavelmente estava passando no coração do Zorobabel, no coração do Josué e no coração daquele povo, irmãos. Povo que sofreu, povo que já viveu uma fase maravilhosa, né? Alguns, os mais velhos, viveram aquela fase maravilhosa, viram uma Jerusalém gloriosa, uma cidade rica, que era a capital de um reinado poderoso. O pessoal vivia na capital, então eles eram a elite do povo, viviam do bom e do melhor. De repente, não mais que de repente, os babilônios acabaram com a festa e reduziram tudo a pó. Mas Deus os chamava. Será que o que eu tenho será suficiente diante de Deus? Quero convidar você a ler os versos ímpares. Vamos ler novamente o 3, o 5, o 7 e o 9. Tá? Vamos ler os ímpares primeiro. Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou esse templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora, por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Verso 5. Eu perdi o 5 aqui, irmãos. 5, cadê você? Ah, achei aqui. Segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês, não tenham medo. Verso 7. Farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações. Encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. E o 9. A glória deste novo templo será maior que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Aqui, o Zorobabel, ele está chamando o povo e trazendo algumas coisas muito interessantes. Em primeiro lugar,
o Zorobabel está falando de promessa. Ele está fazendo promessas gloriosas. Ele diz um negócio muito interessante: a glória do novo templo será maior que a glória do primeiro. A glória do novo templo será maior que a glória do primeiro. E aqui, irmãos, alguns comentaristas, quando olham para o texto, e eu sempre fui muito curioso de ver a história, o pano de fundo da Bíblia, vão observar o seguinte: aquele segundo templo, ele era um templo bem mais simples que o primeiro, a história foi passando, até que, perto da época do Novo Testamento, o Herodes começou a fazer uma grande reforma naquele templo, e começou a devolver a glória daquele templo. Mas o que aconteceu, irmãos? Tem um problema aqui com esse templo, em relação à glória do Senhor. Quando a Babilônia destruiu o templo, abre aí sua Bíblia em Jeremias, capítulo de número 3, verso 16. Eu só não esqueço desse endereço, porque ele é 3,16, irmãos. Jeremias 3,16, olha o que o profeta diz. Jeremias 3,16, e quando vocês se multiplicarem e se tornarem fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor, ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Olha que curioso, irmãos. Na época do exílio da Babilônia, a arca da aliança que ficava no Santo dos Santos desapareceu. E o Jeremias está dizendo o seguinte: ela não só desapareceu, mas ninguém mais vai fazer pergunta dela. É curioso, irmãos. Quando construíram o templo de novo, a maioria, na tradição judaica, a maioria reconhece que, na verdade, a glória de Deus que apareceu no tabernáculo em Êxodo 40 e que apareceu lá quando o Salomão construiu o templo em 1 Reis 8, a glória de Deus nunca mais se manifestou no templo. E Deus faz uma promessa aqui, irmãos, da glória do Senhor ser maior do que a primeira. E o curioso é que, com esse templo que o Zorobabel, Josué e o remanescente construiu, não tinha mais arca. Ela continuou desaparecida e a glória de Deus não se manifestou mais no templo. E aí muitos começam a perguntar o seguinte: mas será que a promessa de Deus falhou? Outro dado interessante aqui do nosso texto é o seguinte: além dessa promessa da glória, que será maior do que a do primeiro templo, o Deus, ele diz para o seu povo que ele vai renovar todas as coisas. Dá uma olhada no verso de número 5 novamente. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês, não tenham medo. Deus, irmãos, ele está dizendo o seguinte: quando eu fiz aliança com vocês, no tabernáculo eu manifestei a minha presença no meio de vocês. Só que Deus diz algo curioso: hoje, apesar de toda essa devastação, eu ainda estou no meio de vocês. Quem lembra dos 3 P's do templo? Presença, perdão e poder. Esse era o significado no templo da antiga aliança. Esse templo está destruído, mas Deus diz o seguinte: eu estou no meio de vocês. Eu gosto muito de um texto de Ezequiel. Ezequiel tem uma visão do trono de Deus, e sabe o que é curioso na visão de Ezequiel? O trono de Deus tinha roda. O Ezequiel foi um profeta que foi levado na primeira deportação da Babilônia, e lá na Babilônia, o Ezequiel tem uma visão de Deus, e quando ele tem uma visão da glória de Deus, ele vê Deus sentado no trono que tem roda. Sabe por que o trono da visão de Ezequiel tinha roda? Porque o Ezequiel está dizendo o seguinte: Deus não está preso no Monte Sião, Deus não está preso no templo, Deus não está preso em Jerusalém, e o trono de Deus tem roda. E se a gente vê exilado para a Babilônia, a gente não pode esquecer que Deus é o Deus de toda a terra, e ele não ficou preso no templo que foi destruído. O templo dele tem roda. Isso significa, irmãos, de maneira didática, que Deus está revelando o seguinte: Deus se faz presente no meio do seu povo. Deus vai para onde o seu povo está. É por isso, irmãos, que Deus nunca pediu para o Davi ou para o Salomão construir templo. E no Antigo Testamento, antes da monarquia, não era um templo, era uma tenda. Era o tabernáculo era uma tenda. E sabe por que o tabernáculo era uma tenda e não um templo?
porque Deus estava querendo deixar claro que a presença dele sempre está no meio do povo dele. Deus se faz no meio do seu povo. Deus vai e acompanha o seu povo. Deus se faz presente no meio do povo. E quem quer ver a glória de Deus, precisa entender que Deus se faz presente no meio do povo. É ali que Deus se faz presente. Agora, nesse contexto, irmãos, também muita gente questiona o seguinte: mas como é que Deus vai estar junto com esse povo, se a Arca da Aliança não foi reconstruída e se foi tudo devastado? Essas, irmãos, são questões que durante muito tempo me incomodaram com esse texto de Ageu, e inclusive com o resto do texto, tá? Tem mais questões interessantes aqui no final do livro, e eu pensava, verdade, Deus mandou Ageu anunciar que o Zorobabel, o Josué e o remanescente trabalhassem com perseverança, construíssem aquele templo, e a glória do novo templo seria maior que a glória do primeiro. Mas cadê a glória de Deus no templo? Por que eles se mataram tanto para trabalhar? Por que eles se esforçaram tanto? Será que valeu a pena aquilo que eles fizeram? Será que valeu a pena, irmãos? Dá uma olhada no verso 4. Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, irmãos, esse verso 4 é um dos centros do nosso texto, tá? Deus diz para o povo o seguinte: 3 coisas fundamentais. Primeira, sejam fortes. Para não ter dúvida, tá? Quem é que tem que ser forte? Deus nomeou os 3 toda vez, tá? Seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, e seja forte o povo remanescente. Segundo lugar, além de serem fortes, aliás, isso lembra o livro de Josué, né? Ser forte, corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué, inclusive, o mesmo nome aqui do sumo sacerdote. Deus chama o povo para ser forte, Deus chama o povo para trabalhar, Deus chama o povo para que confie no Senhor. Esses são 3 chamados fundamentais que a gente vai encontrar aqui no nosso texto. E quando eu olho, irmãos, para esse texto, quando eu olho para a história, e quando eu olho para o que acontece depois, esse texto só tem sentido, significado para mim, de uma maneira. Presta muita atenção. Você só vai entender o que Deus está dizendo, você só vai entender o que Deus queria dizer, e você só vai entender por que o trabalho daqueles homens não foi em vão e foi relevante, se você entender uma questão fundamental. Não é sobre mim, é sobre Jesus. Repete comigo: não é sobre mim, é sobre Jesus. E por que é sobre Jesus, irmãos? Vamos entender isso. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3. Esse texto aqui de Gênesis 12, irmãos, eu vou usar só como uma chave de leitura para a gente, tá? Gênesis 12, de 1 a 3. A palavra de Deus diz assim: o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que te mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Deus diz para Abraão: em você todas as famílias da terra serão abençoadas. Amém, irmãos? O Abraão, através do Abraão, todas as famílias da terra foram abençoadas? Sim, você crê nisso? Mas como se na época que o Abraão morreu, ele não era nem uma nação ainda? Ele malemar começou a ser uma família, nasceu Isaac, tá? Depois nasceu o Jacó, depois nasceu os filhos de Jacó, mas mesmo assim era um pequeno povo. Como é que Deus abençoa todas as famílias da terra no Abraão, se a gente vê o livro de Gênesis terminando com Abraão como uma pequena família? Presta muita atenção. Deus cumpre a promessa do Abraão na descendência do Abraão.
Deus faz promessas para Abraão, mas quando ele faz uma promessa para Abraão, irmãos, essa promessa não é que nos dias do Abraão todas as famílias da terra serão abençoadas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você veio fazer na igreja hoje de manhã? Por que você está aqui? Eu espero que você esteja aqui pelo seguinte. Eu espero que você esteja aqui porque Deus ama você. Porque Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Porque Jesus ressuscitou. Porque Ele é o Rei. Porque nós o amamos. Mas a gente só o ama porque Ele nos amou primeiro. Amém, irmãos? E é esse o significado que o apóstolo Paulo diz sobre... o apóstolo Paulo diz em Gálatas que Deus pré-anunciou o evangelho para Abraão. Por quê? Porque a bênção a todas as famílias da terra aconteceria através de Jesus. E aqui, irmãos, quando a gente volta para o nosso texto de Ageu, o texto de Ageu, ele traz promessas. E ele diz respeito a 3 personagens muito curiosos. O primeiro é o Zorobabel. Você sabe por quê? O Zorobabel devia ser forte, devia se animar, né? E depois a gente vai ver outras, na sequência aí dessas meditações, outras promessas sobre o Zorobabel. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1. É só ir algumas páginas para frente depois de Ageu, tá? Mateus capítulo 1, a gente vai ler o verso 1, o 12, o 13 e o 17, tá? Mateus 1. Esse aqui, irmãos, eu gosto muito de citar esse texto, memorize esse texto, tá? É o primeiro texto do Novo Testamento. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus é o Cristo, ele é o filho de Davi, é o Messias prometido, é o filho de Abraão. Agora veja o verso 12. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Agora veja o verso 17. Assim todas as gerações, desde Abraão a Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Irmãos, eu entendo que se você não entender a história que a Bíblia conta, você não vai entender a Bíblia. E a história que a Bíblia conta diz que a bênção que Deus prometeu para Abraão se cumpriu na sua descendência. Da mesma maneira, irmãos, por que o Zorobabel é uma pessoa importante? Porque o Zorobabel faz parte de uma história de Davi a Jesus. Ele é ancestral de Jesus. E as promessas de Deus para o Zorobabel, elas não são realizadas apenas no Zorobabel. Parte dessas promessas foi realizada na vida do Zorobabel. A construção do templo foi uma etapa importante, irmãos, na história do que vem na sequência. Mas o próprio Zorobabel, essa promessa que veio sobre a vida dele, da mesma maneira que a promessa feita a Abraão se realiza em Jesus e a promessa a Davi se realiza a Jesus, repete comigo, a promessa ao Zorobabel se realiza em Jesus. Então, o Zorobabel, irmãos, devia ser forte, porque ele é o governador de Judá, e o templo vai ser um ponto muito importante da história daquilo que vem. Em segundo lugar, queria chamar a tua atenção para o Josué, tá? Abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4, lá no Novo Testamento, tá? Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. Se você chegou em Tiago, volta um pouquinho, tá? Hebreus, capítulo 4. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. A gente vai ler a partir do verso 14. Hebreus, capítulo 4, verso 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Irmãos, presta muita atenção. Você sabia que Josué e Jesus, em hebraico e aramaico, são o mesmo nome? Eles são diferentes porque, para chegar na nossa Bíblia, eles seguiram um caminho diferente. O Josué, geralmente, é traduzido diretamente do hebraico.
Jesus é Josué, Yeshua, que passou pelo grego Jesus para chegar no português Jesus. Mas Josué e Jesus no hebraico são o mesmo nome. E é curioso que o nome do sumo sacerdote é Josué. E a Bíblia diz que há um sumo sacerdote superior ao sumo sacerdote da casa de Arão, e o nome dele é Jesus. E aquele ministério do templo, do sacerdócio, dos sumos sacerdotes, do ministério dos sacerdotes, dos sacrifícios no templo, toda essa realidade que o Antigo Testamento apresenta, ela vai se realizar em Cristo. Era tudo sombra de bens que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. Portanto, todas as promessas, e tem outra coisa ainda mais importante e fundamental. Abra aí sua Bíblia em João, Evangelho segundo João, capítulo 1. A gente vai ler o verso de número 14. João 1, 14. Depois a gente vai ler o 19 também, o 2:19, mas 1:14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito, do Filho único do Pai. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitar aqui, irmãos, no grego, a ideia armou a sua tenda. Tenda era o tabernáculo do Antigo Testamento. Em outras palavras, o que aconteceu quando o Filho de Deus se fez homem? Ele se tornou o verdadeiro tabernáculo. Ele é o verdadeiro templo. O verdadeiro templo não é aquele de Jerusalém, mas o verdadeiro templo é Jesus. Se você for para o capítulo 2, verso 19, vai ver que Jesus mesmo vai confirmar isso nas suas próprias palavras, quando ele diz o seguinte, João 2, vamos ler a partir do 18. Então os judeus lhe perguntaram, que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu, destruam esse santuário, em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam, esse santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Segundo lugar, você precisa entender o seguinte, o Zorobabel, o Josué e o remanescente do povo estavam construindo aquele templo que tinha sido destruído, mas aquele templo é muito importante, irmãos, e ele vai ver uma glória muito maior que a do primeiro templo. Aquele templo que eles estavam reconstruindo, que depois passou por uma nova etapa de construção com Herodes, ele viu a verdadeira glória de Deus. E uma glória maior que do Antigo Testamento, lá com Moisés ou com os juízes. E sabe quando é que esse templo, que eles estavam construindo, verdadeiramente viu a glória do Senhor? Presta muita atenção. Aquele templo viu uma glória maior quando o próprio Jesus entrou nele. Quando o próprio Jesus esteve presente nele, porque Jesus não é apenas o verdadeiro templo, mas ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é a própria presença de Deus no meio de nós. Então, irmãos, aquela obra do templo era importante, porque ela era uma etapa importante na história que ligava o antigo tabernáculo e templo com a nova realidade que Deus haveria trazer no filho de Zorobabel, no descendente de Zorobabel, iria trazer na vida do verdadeiro sumo sacerdote. E o verdadeiro sumo sacerdote, acima de qualquer outro sumo sacerdote, de uma ordem diferente, tá? A gente tem oficiais, né? A gente tem 2 ordens de oficiais, irmãos, diáconos e presbíteros. Pastores e presbíteros são oficiais de mesma ordem, são 2 tipos de oficiais da mesma ordem. Então, pastor é presbítero, tá? O presbítero, de certo modo, é um tipo de pastor também. Agora, Jesus é sumo sacerdote de uma ordem diferente do Arão. Ele é o sumo sacerdote que ele é tão extraordinário, irmãos, que Jesus, ele é o templo, ele é o sumo sacerdote, ele é o sacrifício e ele é o verdadeiro adorador. Tudo se cumpre em Jesus.
Então a figura do Josué, o sumo sacerdote, é importante, porque ele aponta para uma realidade, que é a realidade de Jesus, o sumo sacerdote. E eu acredito que para Deus deixar isso bem claro, Deus deixou o Josué até com o mesmo nome de Jesus, tá? Em hebraico, tá? O sumo sacerdote Josué aponta para o ministério de Cristo. E finalmente, irmãos, o terceiro personagem é o remanescente. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 11. Olha que maravilha que a palavra de Deus vai dizer para a gente. Isaías capítulo 11, a partir do verso 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Quem é Jessé, irmãos? Jessé é o pai do Davi, tá? Repete comigo, Jessé é o pai do Davi. E olha o que o Isaías vai continuar dizendo. Mas o Jessé, irmãos, o Davi foi profeta do século 8. O Davi começou a reinar no século 10 a.C. Tem 2 séculos de distância aqui. Por que o Isaías está falando do Jessé? Verso 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com uma vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na cintura. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa passarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. A criança do peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aqui, irmãos, Isaías 11, de 1 a 11, é um oráculo, uma profecia do Isaías, acerca de um renovo que virá a partir do Jessé. Do Jessé, ou seja, da linhagem do Davi, vai surgir um renovo, um broto. Acho que já contei essa história para os irmãos. No seminário tinha uma árvore que estava ameaçando cair, né? Eu e o pastor João, a gente estudou junto naquele bloco do seminário. A árvore, ela estava para cair. E o que o seminário fez? Resolveram cortar aquela árvore. Como ela ficava muito do lado do bloco, resolveram matar aquela árvore para ela não dar mais problema. Aí cortaram a árvore e no caule dela fizeram um buraco e botaram fogo. Aí, irmãos, a árvore brotou. Aí cortaram o broto e pregaram o prego dentro do caule da árvore. E a árvore brotou do lado. Aquela árvore era teimosa, irmãos. E depois acabaram com tudo. Hoje, se você quiser ver onde é o seminário, é ali da Van, me dá até uma deprê quando eu passo lá. Mas o negócio é o seguinte: se aquela árvore fosse deixada ali, é como se a árvore morreu, porque ela foi cortada. Mas a árvore voltou a viver através de um broto, de um renovo. E você sabe quem é o renovo? Presta muita atenção. O renovo é o verdadeiro Israel. E sabe quem é o verdadeiro Israel? Presta muita atenção. O verdadeiro Israel é Jesus. Nem todo descendente do Abraão é filho do Abraão. O Esaú não é filho de Abraão, segundo a Escritura. Mas Esaú era irmão do Jacó, filho do Isaac. Nem todo descendente de Abraão é Israel. E segundo a Bíblia, Israel quebrou a aliança com Deus. Sabe o que isso significa, irmãos? É como se Deus diz o seguinte, ó: a humanidade fracassou, Israel fracassou, todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas agora eu vou estabelecer o meu verdadeiro Israel. E o verdadeiro Israel se chama Jesus. Ele é o único descendente de Abraão que cumpriu as promessas de Deus e que levou a palavra de Deus ao seu cumprimento e plenitude.
E por ser o verdadeiro Israel, e ser o verdadeiro templo e habitação do Espírito Santo, antes de começar seu ministério, o Pai enviou o seu Espírito ao Filho. Esse Filho, irmãos, ele chamou ao redor de si 12 apóstolos. E isso simboliza que o verdadeiro Israel de Deus, a partir de agora, está reunido ao redor de Jesus. Jesus é o fundamento do verdadeiro e novo Israel, porque as promessas de Deus não falham. O remanescente fiel é Jesus. E nós, quando cremos em Jesus, hoje nós somos templo, irmãos, não porque a gente é templo, tá? Nós só somos templo, só somos santuário de Deus quando estamos conectados com Jesus, quando cremos em Jesus, quando temos compromisso com a pessoa de Jesus, com a palavra de Jesus e com a prática de Jesus. Somos discípulos de Jesus. Hoje, irmãos, o verdadeiro Israel de Deus é o povo de Deus que se reúne ao redor do remanescente fiel, que é o próprio Jesus. Então, Jesus é o verdadeiro remanescente. Então, irmãos, olha que curioso. Se você não entender isso, sempre que eu leio a Bíblia, eu faço uma pergunta importante. Como é que esse texto da Bíblia, de alguma maneira, está conectado com Jesus? E quando eu leio esse texto de Ageu, irmãos, durante muito tempo eu tive uma pulga atrás da orelha e eu pensava, eu acho, Deus, está me parecendo aqui, Deus, que a tua palavra falhou. Porque aquele templo, em momento algum eu vi a glória do novo templo ser maior que a glória do primeiro. Mas eu estava enganado, irmãos. Eu não sei porquê, irmãos, tem um fenômeno que sempre acontece. Toda vez que eu discuto com Deus, eu perco. Eu não sei o que acontece, irmãos. Toda vez que eu falo assim para Deus, Deus, tua palavra, tua palavra é maravilhosa, mas aqui, Deus, aqui deu problema, aqui não aconteceu. Eu tenho aprendido, irmãos, sempre. Essa lição eu aprendi. Tem hora que eu dou umas teimadas ainda, mas a gente teima enquanto a gente continua ali discutindo com Deus, entendeu? Até a gente entender. Mas eu sempre tenho entendido o seguinte, toda vez que eu estou com um problema com a Bíblia, o problema não está na Bíblia, o problema está em mim, porque Deus é muito maior do que a minha cabecinha, e se Deus coubesse na minha cabecinha, Ele é um Deus muito pequeno, mas Deus é maior que a minha cabeça. Então, Ele que me criou com racionalidade, me criou para que a minha razão esteja rendida à sua revelação. Que essa revelação ilumine a minha razão. Porque Deus, irmãos, não manda a gente fazer coisa irracional. E aqui, Deus não mandou o Zorobabel, o Josué e o remanescente fazerem uma coisa irracional. Sabe por quê? Porque Deus é Deus. E Ele fez uma promessa para o Zorobabel, para o Josué e para aquele povo, que naqueles dias já fazia sentido. E sabe qual é a promessa? Está aí no verso 4. Dá uma olhada aí no verso 4. Trabalhem, porque eu estou com vocês. Repete comigo, trabalha, porque o Senhor é contigo. Amém, irmãos? O fato do Senhor estar com a gente, irmãos, é a única coisa que vai fazer toda a diferença. Porque Deus tinha um chamado para Zorobabel, para Josué e para o remanescente ali, irmãos, que eu vou ser bem sincero para vocês. Eu fico muito impressionado que eles deram conta para fazer aquilo que Deus chamou eles fazerem, naquela situação de inimigos ao redor, de pobreza, de miséria. Deus fez milagre através daquele povo. Mas sabe por que o projeto foi para frente e deu certo, irmãos? Não é porque o povo era bom. Você sabe tudo que você precisa para atender o chamado de Deus? Tudo que você precisa para atender o chamado de Deus é a presença de Deus. Tudo. Quando Deus chamou o Moisés, Deus perguntou para Moisés, enquanto Moisés estava dando desculpa lá, porque ele não queria atender o chamado, porque ele era coitadinho, pequenininho, pobrezinho, não sabia falar em público direito. Deus perguntou para Moisés, Moisés, o que você tem? Ele falou assim, eu tenho um cajado. Aí Deus fez alguns sinais através daquele cajado, Deus falou para Moisés, Moisés, vai, porque esse cajado que você tem é pouca coisa, mas vai ser suficiente, porque você não tem o cajado, o que você tem é a minha presença. Toda vez que Deus chama alguém, irmão, você precisa entender isso, Deus tem um chamado para a tua vida, Deus tem um chamado para você hoje, e o chamado que Deus tem para você
Deus não é irresponsável. Deus não ia chamar você para fazer um negócio que você não pudesse fazer. E você pode fazer. Não é porque você seja bom, porque você tem os recursos ou porque você tem alguma virtude. O que Deus te chamou para fazer vai dar certo, porque o Senhor é contigo. Porque é a presença dEle que faz toda a diferença. Porque o trono dEle tem rodas, irmãos, e Ele não está preso a um lugar. Ele não está preso a esse auditório. Aliás, uma das maiores bobagens teológicas que a gente faz, irmãos, é confundir o antigo templo de Jerusalém com esse auditório aqui, ou com o prédio de igreja. Porque o verdadeiro templo somos nós. Nós somos a verdadeira habitação de Deus no Espírito, porque agora estamos conectados com Jesus, o filho de Davi, o descendente de Zorobabel. A gente está conectado com Jesus, que é o verdadeiro sumo sacerdote. A gente está conectado com Jesus, que é o verdadeiro remanescente. E da mesma maneira que o Zorobabel, o Josué e aquele povo serviram a Deus, atenderam ao chamado de Deus, e a obra que Deus tinha na vida deles foi concluída e cada promessa se cumpriu em Cristo. Hoje Deus chama a mim e a você, e Ele tem um chamado para a gente, irmãos. E sabe qual é o fundamento e o chamado fundamental? É continuar cuidando do templo. Mas como é que a gente cuida do templo hoje, irmãos? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28, aqui a gente encerra. Mateus capítulo 28, a partir do verso 18. Mateus 28, 18. Olha o que a palavra de Deus diz para a gente, irmãos. Portanto, vão e façam discípulos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E eis que estou com vocês. E eu estou com vocês para quê, disse Jesus? Para que o templo continue sendo edificado. E o que é o templo hoje, irmãos? Não é o prédio da igreja, tá? A gente está em fase de construção ali, a gente chama de templo culturalmente, tá, irmãos? A gente está na fase de construção do templo, e a gente entende que isso é uma obra importante, por quê? Porque isso diz respeito ao povo de Deus, que é o verdadeiro templo, que congrega, que medita a palavra junto, que ora junto, faz todo sentido investir naquele templo. Mas o que você não pode esquecer é que o templo mais importante é o povo de Deus, que é a habitação do Espírito Santo. E quando é que a gente edifica o templo? Quando a gente anuncia o Evangelho, faz discípulos e ensina a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Amém, irmãos? Então, a palavra de Deus, ela não falha. A palavra de Deus não erra. A palavra de Deus é eficaz. Deus cumpre e zela pela sua palavra para cumprir. Então, irmão, a gente precisa entender que o exílio, ele terminou não no pós-exílio. O exílio terminou em Jesus. É em Jesus que você para de achar que é estrangeiro, que ninguém te entende, que não tem lugar no mundo. É em Jesus que você começa a entender o propósito, a identidade, o sentido para a sua vida. E é só em Cristo que você, pela graça de Deus, é feito povo de Deus, santuário de Deus no Espírito Santo, para a glória de Deus, para anunciar e proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que você entenda que Deus é bom. E você não é salvo porque você é bom. Você é salvo porque Deus é bom. Que você entenda que Deus não precisa de você. Ele podia fazer tudo aquilo que Ele manda a gente fazer sozinho, irmãos. Deus, num estalar de dedo, podia anunciar o Evangelho a toda a criatura na face da terra. Mas sabe por que Ele chamou você? Ele não chamou você porque Ele precisa de você. Ele chamou você porque Ele quer compartilhar com você uma grande alegria, que é a obra que Ele tem para realizar. Então abraça o chamado de Deus com alegria e com entusiasmo, porque servir a Deus, pregando o Evangelho e fazendo discípulos, irmãos, é o maior
é a maior honra, a maior alegria que você pode ter na sua vida. Isso vai dar sentido e significado à tua vida, é a fé em Cristo, é o anúncio, o testemunho do Evangelho, e é caminhar junto com os nossos irmãos e irmãs para que eles conheçam a Jesus, para que sejam, pela graça de Deus, santuário de Deus, no poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Que Deus te dê graça e te abençoe, porque você não dá conta, mas Deus dá conta. O Deus que habita em nós pela sua graça, no poder do Espírito Santo, irmãos, esse Deus é suficiente para que o projeto e o chamado de Deus seja cumprido. E por isso, irmãos, quando eu olho para esse texto de Ezequiel, eu sou motivado a trabalhar no Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Repete comigo, no Senhor, o nosso trabalho não é vão. Porque o Deus que se fez presente no tabernáculo, o Deus que se fez presente no templo, ele visitou esse templo de Zorobabel, Josué e dos exilados, através do seu Filho Jesus Cristo. E hoje, irmãos, Jesus está no meio de nós. E por isso, irmãos, para ter uma vida saudável, uma vida frutífera como filhos de Deus, a gente não precisa de réplica do templo do Antigo Testamento. A gente não precisa de réplica da Arca da Aliança. A gente não precisa de estrela de Davi. A gente não precisa tocar chofar. A única coisa que você precisa é da graça de Deus que há em Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Porque se você precisa de mais alguma coisa, Cristo já não é suficiente para você. Tudo que a gente precisa é de Jesus. E glória a Deus, porque Ele está acessível. Ele veio ao nosso encontro e Ele continua presente na nossa vida no poder do Espírito Santo. Por isso, seja corajoso, seja forte, trabalhe, porque a glória do segundo templo é maior que a primeira. E a glória já está presente, irmãos. Jesus diz o seguinte para os seus discípulos: os profetas sonharam em ver o que vocês estão experimentando agora. E hoje, irmãos, depois do Pentecostes, a gente está numa situação ainda mais desconfortável que os primeiros apóstolos antes da ressurreição de Jesus. Porque hoje o Espírito do Senhor habita na tua vida. Amém, irmãos? E Ele é tudo que a gente precisa para a gente viver na presença de Deus, e que Deus te abençoe para que você entenda. Uma vez uma irmã muito querida me disse o seguinte: pastor, eu queria viver naquela época do Antigo Testamento, porque tinha tanto milagre, tanto sinal, tanta maravilha acontecendo, e era mar abrindo, e é peixe multiplicando, e não sei o que lá. Eu falei assim: minha irmã, pelo amor de Deus, não fala besteira dessa, você não entendeu nada então, porque a maior glória é a presença de Deus, que nos é dada em Jesus Cristo, e na presença e no poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe. Vamos orar, irmãos? Quero convidar você para orar neste momento. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, porque a tua palavra é fiel, é verdadeira, é inspirada, ela não falha. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor fez uma obra maravilhosa através do Zorobabel, do Josué e daquele povo, mas, de fato, Senhor, a glória do segundo templo foi maior que a do primeiro, porque aquele templo recebeu a tua própria presença. O Senhor visitou o templo, e hoje, Senhor, o Senhor faz ainda algo maior e mais extraordinário do que ter visitado aquele templo em Jerusalém. Hoje o Senhor vem ao nosso encontro. Hoje o Senhor se faz presente na nossa vida. Hoje o Senhor manifesta a tua presença em nós. E a tua presença é a presença que traz perdão de pecado. A tua presença traz cura, traz restauração, traz graça. A nossa mente, o nosso coração se queimam, Senhor, diante da tua bondade, da tua presença, da tua santidade, da tua graça. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem um chamado para o teu povo nesses dias. Um chamado ainda mais glorioso que o de Josué, do Zorobabel e do remanescente na época da reconstrução do templo. Hoje, Senhor, o Senhor nos chama a viver como o templo do Senhor. Viver na tua presença, sendo a habitação do teu Espírito Santo. Adorando ao Senhor, servindo ao Senhor em absolutamente
todas as coisas da nossa vida, porque o templo é o nosso corpo. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor. Senhor, abra a nossa mente, abra o nosso coração, porque todo dia, todos nós precisamos da Tua graça. Senhor, nos livra de ter um coração endurecido, que começa a negociar com o pecado. Senhor, tem misericórdia de nós. Traz, Senhor, arrependimento verdadeiro no Teu povo, traz quebrantamento, e traz, Senhor, como identidade e propósito da nossa vida, a alegria da Tua graça e da Tua salvação. Abençoa, Senhor, para que a Tua presença nos encha, nos abençoe, e que a Tua presença, e que esse amor e gratidão que nós temos por causa da Tua cruz e ressurreição, seja aquilo que nos faz levantar todo dia com esperança, com motivação, com alegria, para a gente fazer absolutamente tudo para a Tua glória, como expressão de adoração a Ti. Nos abençoa, Senhor, porque hoje o Senhor tem uma missão para a gente, mas assim como o Senhor abençoou todo o Teu povo na antiga aliança, muito mais hoje, com o Teu Espírito Santo habitando em nós, o Senhor nos dá tudo o que nós precisamos, para a gente atender o Teu chamado, para a gente se render à Tua vontade, para que em tudo o Teu nome seja exaltado e glorificado. Por isso, obrigado, Jesus, filho de Abraão, filho de Zorobabel, filho de Davi. Obrigado, Jesus, o Rei eterno, que reina pelos séculos dos séculos. Obrigado, Jesus, nosso sumo sacerdote. Obrigado, Jesus, o verdadeiro Israel, que nos faz Israel pela graça. Nós não merecemos, Senhor, mas nós recebemos com alegria e gratidão Teu amor e a Tua graça. Por isso, Senhor, muito obrigado, nos abençoe e nos leva a cada dia a viver essa presença, e que a glória do Senhor se manifeste na nossa vida, porque a glória deste novo templo em Cristo é maior que a do primeiro. Que o Teu nome seja em nós exaltado e glorificado, e que sejamos expressão do Teu poder, do Teu perdão e da Tua presença nos dias em que vivemos, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Recebam uma bênção, queridos. O grande, maravilhoso amor de Deus, a graça e o amor do Senhor Jesus e o Espírito Santo derramado sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, seja a bênção do Senhor hoje e para todo sempre. Amém.